eu logo penso em três coisas fundamentais, certo? Inadequação, evitação e isolamento, ok? Inadequação. A pessoa se sente sempre inadequada em qualquer ambiente social, seja trabalho, seja familiar, seja com amigos. É uma sensação de inferioridade, de humilhação e de que ela realmente não pertence àquele lugar, né? Aquela pessoa que se sente um peixe fora d'água, mas em qualquer situação, em qualquer contexto social, certo? Essa sensação de se sentir um peixe fora d'água vai causar a evitação. Então, o que seria a evitação? É justamente evitar o contato com outras pessoas para que ela não receba a rejeição e a humilhação que ela teme tanto, tá? Então, o grande temor é justamente ser criticado, ser humilhado pelo outro, né? Por isso são pessoas que estão o tempo todo observando muitos outros, né? Inclusive expressões faciais, mas observando no intuito de perceber, né? Alguma coisa que venha contra ela, né? Então percebam como a influência do outro causa nessas pessoas uma solidão muito grande, tá? São pessoas extremamente solitárias. O isolamento é muito grande. Muitas vezes são pessoas que nem conseguem trabalhar, tá? Porque o medo realmente de enfrentar pessoas é muito grande. Colocando um PS aqui, gente, não vamos confundir com a fobia social, tá? Onde a pessoa ela teme locais públicos porque ela sente um pânico uma fobia frente a multidões. Isso é diferente. Aqui a pessoa ela está evitando essas multidões porque ela teme ser percebida e nesse percebida ela pode automaticamente ser humilhada e rejeitada, tá? Esse transtorno começa desde criança, tá? Então geralmente são crianças que vão se mostrar muito tímidas, isoladas e provavelmente isso vai passar desapercebido, né? E a manifestação realmente do transtorno é no final da adolescência, como grande parte dos transtornos geralmente é no final da adolescência, tá? Então, por exemplo, essas pessoas podem perder inúmeras chances, né? Por exemplo, vamos pensar uma pessoa que está conseguindo trabalhar, que tem o transtorno, mas ela recebe uma promoção, por exemplo, de trabalho. Ela não vai conseguir enfrentar a promoção muitas vezes, porque ela vai temer, né? Vai temer ser vista com olhos, né, críticos, e isso para ela é insuportável. Em questão de afeto, gente, é a mesma coisa. Geralmente essas pessoas, elas só conseguem se relacionar com a família quando conseguem, tá? E geralmente elas vão ter um único amigo, por exemplo, né? E mesmo assim, esse amigo ou esses amigos, caso ela tenha, eles precisam demonstrar uma total aceitação de quem ela é, porque senão o incômodo vai ser gerado novamente, certo? Então, por isso é muito complicado, né? Como é que uma pessoa vai demonstrar 100% de aceitação em relação a outra o tempo todo? Imagine um relacionamento afetivo, né? Então, é muito complicado para essas pessoas o relacionamento afetivo, porque elas precisam de uma segurança completa, extrema, certo? E o que pode gerar? Vamos imaginar que ela realmente sinta essa segurança completa e extrema. Pode gerar a dependência, tá? Então ela depende do parceiro, porque esse parceiro mostrou para ela que ele compreende ela. Não confundir também com a transtorno de personalidade dependente,
que é muito parecido, mas que, na verdade, no transtorno dependente, eu dependo do outro porque eu preciso sentir afeto, né? É uma necessidade absurda de me sentir cuidado. Nesse caso, não. Nesse caso, quando a gente está falando da evitação, quando eu encontro alguém e eu consigo me abrir, eu consigo confiar nessa pessoa, eu dependo dela, tá? Gente, transtornos muito confundidos com esse transtorno. Borderline, tá? O esquizoide, esquizotípico, a agorafobia também é muito confundida, né? Como eu já falei, a fobia social, tá? O transtorno paranoide também. Então, eu vou estar explicando todos os transtornos e no final eu faço uma diferenciação de todos eles, porque eu acho que assim, o mais importante quando a gente fala em transtorno de personalidade, para poder entender exatamente, né, como são muito parecidos uns com os outros, para a gente poder entender, a gente tem que entender o que está causando uma ação nessa pessoa, certo? Por que ela está reagindo dessa forma ou deixando de agir de determinada maneira, tá? Então aí a gente vai entender, tá? Realmente essas diferenciações, porque realmente podem ser muito parecidos, mas o que gera é diferente, certo? Então, gente, ó, perguntas e respostas. Me mandem perguntas sobre saúde mental, saúde emocional. Estou deixando o e-mail aí embaixo. E também sobre sexo e amor. O que vocês quiserem, eu vou responder a todas essas questões anonimamente. Ok? É isso. Qualquer dúvida, me escrevam. Beijo, até a próxima.